também. Um outro dia eu posso trazer mais histórias daquela de literatura e direito que eu trouxe para vocês aquele dia. Não tem problema, são bem interessantes mesmo, né? O último dia qual que eu falei, a carteira, eu acho, do Machado, né? Mas eu trago outras nas próximas aulas. Agora vamos continuar aqui com os nossos conceitos básicos do direito. Eu sei que para quem, por exemplo, está estudando para a prova da OAB, esses conceitos básicos do direito já estão lá enraizados na nossa cabeça desde o tempo da graduação. Mas para quem não é da área e vai fazer um concurso que cai o material jurídico, as questões jurídicas, é importante. E até mesmo para a gente que é da área do direito, muitas vezes a gente se preocupa com temas aparentemente bem mais difíceis e alguém lá pelas tantas nos perde um conceitinho básico a respeito de, por exemplo, direito passivo, aliás, sujeito passivo, sujeito ativo, né? E a gente fica pensando, como eu posso dizer ou explicar em poucas palavras esse conceito? Então eu coloquei aqui uns conceitinhos básicos para vocês explicarem assim, ó, em 2 ou 3 palavras. Volto a dizer, eu sei que aqui esses que vão fazer a prova da OAB talvez não se interessem muito nesses nossos 30, 40 minutos que a gente já está vendo conceitos básicos, né? Mas é importante para todo mundo, volto a dizer para vocês. Então aqui, mais alguns conceitinhos básicos. Por exemplo, de sujeito ativo, né? Quem é o sujeito ativo naquela relação processual ou naquela relação material? É aquele que pratica o ato ou fato, simplesmente. Aquele é o sujeito ativo, né? Já a própria, como eu perdi o termo agora, mas já a própria situação já mostra que ativo é aquele que praticou. Agora eu falei sujeito ativo, me lembrei também das minhas aulas de português, quando eu estou dando língua portuguesa ao invés de direito penal, né? Aquele que pratica o fato ou o ato, e no nosso caso, como a gente está falando em direito penal, aquele que pratica o delito, aquele é o sujeito ativo. E o sujeito passivo, quem é? Ora, o sujeito ativo passivo é aquele que sofre os efeitos desse ato ou desse fato. No caso do direito penal, é aquele que sofre os efeitos daquele ato delituoso. É aquele que tem o seu carro furtado, é aquele que é agredido, aquele que está sofrendo os efeitos daquele ato delituoso praticado pelo sujeito ativo, né? Um outro conceitinho básico, o que é o objeto jurídico, né? Dentro do direito, o que é um objeto jurídico? É justamente o bem ou o interesse protegido pela lei. Então, esse bem ou interesse protegido pela lei, no nosso caso aqui, pela norma penal, é o bem jurídico, é o objeto jurídico, né? Esse objeto jurídico é o bem que é protegido pela norma penal, no nosso caso. E o objeto material? O objeto material é a coisa sobre a qual recai essa norma. Esse é o objeto material, né? No caso, o objeto jurídico, um bem ou interesse protegido, patrimônio, é um objeto jurídico protegido pela lei penal ou patrimônio. E qual é o objeto material?
é um patrimônio qualquer, é uma coisa sobre a qual recai essa proteção, digamos um carro, né? É um patrimônio de alguém que é protegido pela norma penal. Depois, o que são as fontes materiais e as fontes formais? Então, isso volta e meia a gente confunde, né? Fontes materiais do direito penal é a própria produção das leis, é a própria elaboração. Em última análise, é o próprio Estado, é o próprio poder público. Ele é a fonte material do direito penal, o próprio Estado, o próprio poder público, porque ele, através dos legisladores, que produzem, que elaboram as leis penais. E o que são as fontes formais? As fontes formais são os veículos por onde essa lei é divulgada, né? Essa é a fonte formal. Onde é que eu vou pesquisar? Numa fonte formal, ali numa lei, num código, né? Então é o veículo que divulga essa lei, é a fonte formal. E a fonte material, de onde é que sai? Em última análise, sai do próprio poder público. Sai do próprio, porque é do poder público, através dos legisladores, que as leis penais são elaboradas, são produzidas. E aqui mais um conceitinho, por último, nesse nosso grupinho aqui, de hermenêutica. Na hermenêutica eu achei por bem, como vem em vários e vários livros, como nesse livro aqui, que eu acabei de dar uma olhadinha, também vem. Esse livro aqui é muito bom, ele tem perguntas e respostas e tem uma parte depois prática, é muito bom esse livro. E eu notei que nesse livro também, da mesma forma que em outros que a gente pesquisa, que vocês já devem ter pesquisado, ali quando vem o conceito de hermenêutica, vem um conceito do Júlio Fabrini Mirabete, que é bem conhecido dentro do direito penal, que ele sintetiza muito bem o conceito de hermenêutica. Ciência ou método que se preocupa com a interpretação da lei. Que nada mais é do que isso a hermenêutica, né? A ciência ou método que se preocupa com a interpretação da lei. Isso que é hermenêutica, interpretar a lei. Então eu tenho certeza que vocês já viram em outros livros, não só esse que eu mostrei para vocês, que em geral citam Mirabete porque ele consegue condensar em poucas palavras o conceito de hermenêutica, né? Se preocupa com a interpretação da lei. É a ciência, ou é a parte do conhecimento, ou é o método, como ele costuma dizer, que se preocupa com a interpretação da lei.